enriquece minhas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois consigo nele asas. E como asas me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, pois confio no Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e seguir sem me cansar, e pra sempre sem desanimar. Vou com asas, vou com asas, pois confio no Senhor. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter trabalhado menos, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado a vida como ela é. Enquanto eu andar distraído, acaso vai me proteger. Enquanto eu devia ter amado mais e até chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza. A gente sabe que na casa a gente sabe que é Deus, né? A gente está distraído, mas Deus está sempre ali para nos proteger, para nos guiar, livrar dos males. Essa é uma canção que eu escolhi, ela tem uma parte que eu corto ela, mas é uma letra que nos diz muito sobre acreditar, sobre esperar que o amanhã tudo pode acontecer, que tudo se ajeita da melhor forma possível. É mais ou menos assim. Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a lagarta rasteja até o dia que cria asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa.
veste não. Amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não. Toda a caminhada começa do primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não. Observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa, seja lavadeira. E mais alto vai ter que orar. Muito obrigado, gente. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos. Para nós é uma satisfação tê-los aqui conosco. Eu sou Cristina, trabalhadora do Secundem. Embora não estejamos na nossa casa, que é aqui do lado, digo a vocês que a energia que aqui se encontra é a mesma. Obrigado a Bruno Silva pelo primeiro momento musical. Para nós é uma satisfação sempre tê-lo aqui. E você nunca soltar a nossa mão. Está sempre disponível. Mesmo quando não pode, dá um jeitinho. Obrigado, Léo Silva, pela sua participação no segundo momento musical. Ele, trabalhador da Casa Jesus, nosso mestre de Riachão. Acho que é a primeira vez que você está aqui em Salgadalha, né? Muito obrigado pela sua presença. E é assim, estou com muita alegria no meu coração de receber vocês todos aqui no 27º Semana Espírita do CELAB de Conceição do Reité, a qual nós fazemos parte, estamos agregados, nos agregaram, né, Jurandir? Com o tema transição planetária e o mundo de regeneração. Gostaríamos agora de convidar a Luana Coutinho, também trabalhadora do Centro Espírita Jesus, nosso mestre de Riachão, para nos ambientarmos com suas belas palavras com o tema o mundo, o homem. Fala. O homem, o novo homem para o novo mundo. É com você, querida. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Estamos em clima de festa. Eu posso ficar aqui no meio, não posso? Posso entrar ali. Aí, eu gosto de ficar no meio, que é para ver todos os rostos. Que bom estar em Salgadalha, estar entre os irmãos do CELAB, estou em Coité também, né? Eu estou em dois mundos, que são um só. Que bom que vocês são agregados, porque a sensação de estar junto, eu lembrei agora da experiência dos porcos espinhos, né? Que tem a lenda que eles precisavam se aquecer e precisam se unir. E às vezes a gente tem espinhos que não, mas vale mais a pena as dores diárias dos espinhos para estar juntinhos e aquecidos, porque separados eles morriam de frio. Então, nesse sentido, com o coração em festa, já que nós estamos reunidos, a música já é uma prece, mas diante da minha chegada até aqui, do caminho, de estar com vocês, eu gostaria, diante da fala, fazer uma vibração especial, fazer uma prece, para que os bons amigos recebam os melhores sentimentos que nós temos, se reunir na Praça de Salgadalha, com tanto amor essa doutrina, que só nos abençoa. Então, as palavras serão minhas, mas os sentimentos serão nossos. Querido irmão Jesus, aqui estamos, mais uma vez. Te imaginamos presente e sabemos que Tu está. Estende a Tua mão, a Tua bênção, o Teu olhar incomparável e Teu amor que é luz sobre essa cidade.
sobre essa comunidade de irmãos, para que continuem sendo os teus trabalhadores da última hora, para que não falte esperança nem coragem, que a união e o amor sejam seus guias e que Salgadalho e Coité continue disseminando essa doutrina consoladora que nos ilumina. Obrigado, Jesus, por mais um dia no palco da terra, pelo corpo que é instrumento, pela família que merecemos, pelo lar que nos protege, pela roupa que nos veste, pelo pão que nos alimenta. Obrigada, Senhor, por viver e por crer em Ti, para que muito em breve possamos dizer, como Tu disseste, já não sou eu mais que vivo, é o Pai que vive em mim. Muita paz. Agora estou pronta. Agora nos arrumamos. Apesar que a música já estava treinando ali, viu, Bruno? Eu estava com saudade já de lhe ouvir. Na última vez você foi lá, você foi fazer a palestra. Agora está ouvindo você cantar. Meus irmãos, que missão falar de transição planetária, que parece um assunto moderno, né? Parece um assunto novo. Nós começamos a falar sobre ele com mais frequência na doutrina espírita recentemente, mas é um recado que os nossos profetas já haviam nos sinalizados. É um cântico de esperança nossa, a transição planetária. A promessa do fim dos tempos, não do fim do mundo, mas do fim dos tempos. De uma transição planetária que nos convida a viver no mundo que sonhamos. Mas antes de falar deste homem e desta mulher da transição planetária, me permitam viajar. Eu gostaria que nós pensássemos primeiro que amamos ainda o Deus que os homens criaram. E a doutrina espírita nos convida a amar o Deus das estrelas. Esse Deus maravilhoso, absoluto, que cria, não para de criar, que abençoa, nunca parou de abençoar, e que nos permite tudo. A vida nossa é fantástica. Eu fico observando a capacidade da mulher de gestar um ser humano. De repente, um brotinho, parece nada. De repente, um ser. De repente, eles andam, e eles falam, e têm personalidade própria, e assumem um lugar no mundo e na sociedade. É Deus. Quem nos guia, quem governa e quem assume o controle, a gente fala muito da inteligência suprema. E aí Haroldo fala algo que eu acho fantástico. Para a transição planetária, nós temos que conhecer Deus, inteligência suprema, e Deus, amor supremo. Porque o conhecimento é fantástico, mas sem o amor não tem poder. Então, diante disso, nós somos os homens e as mulheres da primeira geração que está querendo conhecer os outros planetas, né? Fantástico. Vamos para Marte, vamos conhecer por aí. Como é que será? Nós estamos curiosos. Como é que são os alienígenas? Mas estamos esquecendo de conhecer o mundo aqui e agora, o nosso planeta, e de conhecer o mundo, que é uma viagem assim difícil, mas prazerosa, o mundo interno. Eu não posso falar para vocês de transição planetária como uma promessa. Ela não é mágica. Nenhum de nós aqui vai dormir num planeta imperfeito e acordar num planeta regenerado sem luta, sem esforço. A gente fala assim, tantas guerras. As guerras, irmãos, infelizmente é o começo. O fim da transição é quando elas não existem mais. É quando a gente olha e fala assim, pronto, chegamos ao fundo do poço. Não soubemos amar, nos machucamos, nos ferimos, agora temos que recomeçar. E quem é o caminho? Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então, para contextualizar, porque cada um de nós pode ter uma experiência diferente de transição planetária, nós espíritas precisamos alinhar o pensamento sobre ela. Claro que Suzy ontem já veio, já deu uma introdução maravilhosa, sou fã, adoro ouvir Suzy, fiquei ouvindo na live. E nós já entendemos um pouquinho de transição, mas já que estamos em Salgadalha, né, viemos para a nossa terra e também vamos contextualizar essa transição. O que é ela? Eu gosto de uma simbologia muito legal. Saí de casa agora, vim pra cá, passei o dia todo trabalhando e a casa tá revirada.
é professora, é coordenadora, então tem papel para tudo que é lado. A Alice já passou por lá, deixou os brinquedos. Só que eu apaguei a luz. Se vocês fossem lá agora, a luz toda apagada, vocês dizem assim, tá tudo arrumadinho, né? Tá tudo escondidinho. Mas se eu chegar com um de vocês na porta e acender as luzes, puxa, que bagunça! É a transição planetária. Sempre houve bagunça. Sempre houve dor. Sempre houve violência. Sempre houve irmãos e irmãs que não reconheceram e não viveram a vida digna dos sentimentos de amor, de compaixão, porque parece que o mundo está estremecido agora. Às vezes, a angústia é tão grande que a gente fala, não está tendo transição, porque eu ligo a televisão e está piorando. Mas todo o conhecimento científico, histórico, valida, comprova que está sim acontecendo uma mudança. Mas imagine aí quantos bilhões de irmãos reencarnados e outros quantos bilhões no mundo espiritual acontece rápido? São mentes pensando o tempo todo. Então a transição é quando eu acendo a luz. Eu acendo a luz do planeta e não dá mais para esconder a bagunça. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples, que é a minha área de atuação. Até um tempo atrás, as crianças não eram tratadas como crianças. Eram como mini adultos. Não havia espaço infantil, cuidado infantil. Nas fábricas, na Revolução Industrial, eles trabalhavam. Eles morriam porque entravam em áreas pequenas, eram contratados para poder pegar parafuso que ficavam nas áreas menores das fábricas. Assim também foi com as mulheres e com outras questões sociais. Assim também foi com as crianças no sentido de inclusão. Até um tempo atrás, uma criança com a deficiência ficaria privada do convívio, era escondida. A família encostava naquele canto para que ninguém visse. Era a luz apagada. A transição é o momento que a luz se acende e a gente entende que tem que enfrentar, que tem que mudar, que a bagunça está grande, que está incomodando, nós vamos tropeçar na bagunça. Se ajuntem e arrumem a casa, que a casa é de vocês. Quando a gente joga o lixo, a gente não joga o lixo fora, joga? Tem um lugar fora do planeta? Não, joga o lixo no lixo do nosso planeta. Então a bagunça é nossa e nós temos que arrumar. Mas como é que a espiritualidade fica nisso? A gente tem a impressão assim, os espíritos evoluídos estão vindo, eles estão nos ajudando. Mas, gente, a missão é nossa. Deus é tão amoroso que Ele nos dá a chance de fazer com as nossas mãos a transição. É um guiando o outro, é um acreditando no outro. A transição tem sim convidados especiais? Tem. Lá no livro de Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, ele deixa claro que espíritos de outras constelações têm vindo ajudar, têm contribuído. Só que sabe o que acontece? Eles estão chegando aqui, pequenos. O que a gente está fazendo? Não prestando atenção. Como nós fizemos com os profetas antigos. Quando nós temos a grande mudança, a gente fala, não, eu não. No meu tempo era assim, era melhor. Ou eu sou assim, não mudo. Eu já me acostumei. Quem quiser já sabe, né? Eu não gosto de briga. Mas se me chamar, eu dou tudo para não sair. Não tem transição. Transição é assumir um lugar de mudança imediato. Eu sou assim até hoje. A partir de agora eu posso ser melhor. Eu posso assumir um novo lugar no meu mundo interior. Disseram para nós que o mais forte é quem chega mais alto, é quem tem a unha mais forte. E nos enganaram. É por isso que a gente já está sofrendo tanto. O mais forte, como disse Jesus, o melhor, no melhor lugar do céu, quando perguntaram a ele, era quem fosse o último na terra. Quem disse não foi Lua, foi Jesus. Convidando nós todos a entender essa transição como transitar nós mesmos. Porque tenham certeza, não é sobre a terra. A terra vai para a regeneração. Eu não sei se nós vamos. A terra vai. A gente agora tem que se virar para acompanhar. Porque o progresso vai acontecer. A gente sente. Sente, só basta querer ver. Querer investigar. É porque o nosso olhar é muito materialista. O nosso olhar é muito voltado para o que a mídia nos dá para consumir. E a gente se compraz com isso. Porque não desliga, porque não muda e porque compartilha. Eu lembro do mestre, quando ele estava diante da mulher adúltera. E ele escreve
escreve no chão e depois diz para tirarmos as pedras se nós tivéssemos condição de tirar. Não tínhamos, ainda não temos. Mas hoje a gente não tem mais a pedra física, a gente está mais disfarçado e a gente atira as pedras virtuais, que é camuflado. E aí nós perdemos o tempo da transição para digitar ofensas, para produzir dor, para produzir ódio. Eu sempre com meus alunos adolescentes digo a eles o que é cancelamento. Quando a gente não concorda com uma coisa, a gente se reúne e cancela. Eu falei, quem deu essa autoridade a vocês de cancelar os outros? A gente na Terra, assim, a gente nem julga, né? Já condena. Não tem julgamento, é condenação. Aí eles falam, você fez errado no nosso gosto, falou uma coisa. Eu falei, não, e se for você? Porque amanhã o Prolô pode falar uma palavra de fora do contexto e de repente as pessoas cancelam, não dão chance de fala. Então, transição planetária não é algo espiritual apenas. Não é algo que a gente espera do mentor espiritual, que a gente espera do centro. É uma atitude diária. O homem novo, a mulher nova, o homem de bem, a mulher de bem, precisa querer, precisa buscar. E tenho certeza, não é fácil. Eu tenho uma experiência engraçada que algumas pessoas, quando chegam na minha casa, falam assim, eu pensava que quando eu virasse espírita, as coisas lá em casa iam se resolver. No primeiro mês eu no centro foi que piorou. Eu falei, mas a ideia foi essa, piorou porque você veio, começou a se envolver no bem, a toda a equipe do outro lado que quer que você não evolua, falou, pronto, bora bagunçar, que é para ele ficar aqui, desistir. Dizer assim, não tô aguentando, foi porque eu fui naquele lugar que piorou. E aí não faz sentido. É justamente quando você se aproxima e tem mais condições e mais conhecimento, que é mais libertador também fazer a transição. É por isso que a gente tinha Chico Xavier, né, fantástico, uma evolução, uma doação íntima incrível, e nós vimos ele vivendo várias expiações que talvez ele não pôde acertar lá atrás, e agora em melhor condição ele estava resolvendo. Não é diferente conosco. Então essa transição, meus irmãos, é uma decisão. E aí tem um exemplo muito legal que está no livro Evangelho no Lar com Jesus, que conta assim, que a transição tem a ver com o reino. Jesus gostava disso, né? Das parábolas, da musicalidade das parábolas. Então a transição tem a ver com o reino. Um reino em que um rei governou por muitos anos tranquilo, mas em determinado momento esse reino começou a se perder. As pessoas começaram a entrar em conflito, a brigarem, as regiões estavam devastadas, havia conflito em vários lugares e o rei então não sabia o que fazer. Ele então, desesperado, chama o juiz da lei, deu um jeito. O juiz chegou, implantou novas leis, leis firmes, mas a luta não parou. As pessoas lutavam cada vez mais. Aí ele chamou um palestrante, que nem eu, para fazer um discurso. Aí fez um discurso bonito, mas o povo não prestou atenção. E continuou lutando. Veio também um general que botou ordem, fez punições. E a guerra foi civil, a guerra aumentou. O conflito aumentou. Houve até um religioso que, de vez de acolher, amaldiçoou. São todos pecadores. E agora foi que piorou, que o povo agora se rebelou. Porque até a conexão divina não tinham que foram colocados num lugar só de pecadores, sem nenhum tipo de evolução. Cansado, o rei então chama um sábio. Sábio, resolva o meu problema. Eu não aguento mais, o reino vai acabar. E o sábio foi o único que não ficou no castelo. Não deu ordens do alto, não fez palestras, não mandou que as pessoas fossem fazer o trabalho dele. O sábio disse, rei, vou visitar o povo. Desceu até o povo, conheceu o povo, conversou com eles, entendeu suas dores, perguntou qual era o problema, se inquietou com o que eles sentiam, entendeu que era uma coisa simples. O alimento que não chegava da forma certa, problemas com a colheita, alguns problemas familiares, divisões de terra, que o rei tinha feito de forma indevida, e em pouco tempo o reino estava em harmonia. O rei mandou um sábio. Vocês receberam um sábio.
Ele desceu da luz infinita, às sombras das nossas imperfeições. Desceu num lugar mais simples, da forma mais singela, mas também da forma mais inesquecível. Ninguém consegue até hoje ficar indiferente à presença dele. Diziam que ou amavam de imediato a ponto de desistir das suas vidas no holocausto por ele, ou então não conseguiam sequer emitir uma palavra diante de tão perfeita figura. Inconfundível, o nosso sábio Jesus esteve na terra e, diferente de qualquer outro sábio governante, desceu até nós, ouviu as nossas dores, caminhou conosco, foi julgado por isso. Por quê? Porque aceita. Por que caminha com estes, você? Mas disse que estava ali para todos que precisavam de remédio. Nós precisamos dele, ainda precisamos dele. A transição planetária é um reencontro com ele. É um reencontro com Jesus. E nós, espíritas, recebemos um recado lá no Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta lá de Kardec, nosso codificador fantástico, pedagogo. Apertou os espíritos por todos os lados para saber o melhor. E ele disse qual o modelo perfeito para o homem, para ele seguir, para ele acertar. E a nossa tradução tem Jesus. Mas no original, os espíritos disseram vide Jesus. Vide é verbo de ação. Não é apenas Jesus, mas ver, viver. Porque Jesus não pode continuar sendo alguém para a gente adorar e esquecendo que é uma verdade para ser vivida. Jesus é verbo, é movimento e é atual. Quando ele falar quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para agora. É para agora. Não é só para o tempo de lá. Quando ele conversa com a mulher samaritana, isso é transição planetária. Vocês entendem? Que ele estava conversando, ele, na condição dele, naquele momento, com uma mulher, além de ser mulher, samaritana. Aquele povo tinha aversão uns aos outros. Eles tinham uma rixa religiosa, sociohistórica profunda. Se desviava o caminho para não se passar na Samaria. Jesus não só passa, como ele conversa com a mulher, pede água a ela e oferece água viva. Ele não só passa, como ele aproveita esse momento, como ele fez em vários outros, para dizer para mim e para vocês que nós estamos errados quando nós implantamos muros entre nós. Porque ele quebrou todos os muros. Ele amou a todos. E não vai haver transição planetária enquanto eu achar do meu lugar de fala que eu defino o que faz feliz o outro. Nós, espíritas, acreditamos no espírito imortal. Então não cabe preconceito. Não cabe mais crenças que nos prendam. Amem, aceitem, queiram bem a todos. Se o outro não te compreende, ele vai um dia também entender, ele vai um dia também ver outro ciclo de energia, mas queira bem. Se ele escolher uma vida que você não compreende, não importa, você não tem que compreender para ele ser feliz. Ele deve e merece, como você. Então a transição planetária é uma mudança, é mexer na estrutura. Não é metade. Não dá para passar mais a mão na nossa cabeça. Não, na próxima reencarnação. A gente espírita acaba bagunçando com a gente mesmo, né? Usa o conceito contra nós. Aí fala, não, eu não vou evoluir isso não, porque é muito difícil, eu vou deixar para a próxima. Deixa não. Parcela não, porque é que nem o cartão, os juros quando vem é muito diferente. Lá eu moro em Riachão, o centro tá pertinho. Eu, de repente, estou no centro. Aqui vocês também, né? Estão pertinho do centro. Aí, não, aproveita, não. Aí eu vou mais pro centro, não. Porque eu fui naquele dia, fiz um trabalho. Aí fulano falou que era para melhorar. Aí você assim, me liga. Eu vou ficar em casa mesmo, porque eu não sei como ver. E vai levando. Na próxima encarnação, vai reencarnar bem longe do centro. Se não for de outra cidade, aí diz, Senhor, eu queria tanto morar perto do centro espírita, que era para chegar rapidinho, fazer meu trabalho. Se é que vai se locomover com facilidade, quem sabe? Então a gente tem que aproveitar agora. A transição é agora. É o momento. Eu
lembro de Haroldo que ele tem uma passagem que ele lê que é chamada Desânimos, que ele conta a história dos carrinhos. Nós somos como os carrinhos no trânsito. Eu sou um carrinho, e aí eu não boto minha gasolina. Se no meio do caminho a gasolina acaba, quem está atrás de mim tem que esperar, dá uma bagunça no trânsito, né? Um fica buzinando. Então, nossa evolução não é assim, eu quero a transição planetária, eu vou ficar aqui no meu mundo, eu vou evoluir, pronto. Não é assim. Essa é outra questão da transição. O homem no mundo de transição é um homem que entende que tem que ver com o outro. Não adianta. Você não veio aqui à toa numa família. Né? Não é à toa que a gente reencarnou. Algumas pessoas pensam assim, por que renascer? Eu podia estar aqui como espírito, mas eu tive que renascer. Eu tive que esquecer do passado. Eu tive que ficar no colo de alguém. Eu tive que ser trocado, cuidado por alguém. É à toa? Não é. Dentro dos mamíferos, nós que somos espíritos, somos que têm uma infância maior. O animalzinho, alguns mamíferos, em 2 horas que eles nascem, eles já sabem se alimentar e andam sozinhos. O espírito imortal chega com 10 anos ainda dependendo dos cuidadores ou mais. Essa geração vai até 30 e tantos, dependendo dos cuidadores, né? Essa geração é diferente. Então, isso é transição, é viver com o outro. É entender que nós precisamos de conexão, de aceitação. Porque é muito fácil ficar na minha casa lá escondidinha, dizendo, eu amo a todos os meus irmãos, Deus abençoe. Não, eu tenho que dividir o espaço mesmo. Eu tenho que conviver, fazer o trabalho junto, para que eu possa, então, estar em movimento. E é nesse movimento que a gente se trabalha, e é bom. Não foi gostoso vir a caravana lá no micro-ônibus, sensação boa, e a gente dá risada, e um conta história, e a partilha. Isso é muito bom. Pena quando a gente perde, pena quando a gente não está fazendo parte, transitando. E aí, voltando para Jesus, e para ver Jesus, ele tem várias passagens fantásticas. Eu recomendo para quem não leu ainda o livro Boa Nova. Para mim, Boa Nova é como se fosse uma experiência de estar de novo lá, no Mar da Galileia, ali, ouvindo ele. Porque a forma como está escrito, a narrativa, o último capítulo que fala de Maria, é lindo. Que Maria é a mãe santíssima, a mãe que se doou, a forma como ela é descrita no livro, a forma como Jesus recebe esses espíritos, é lindo. Lá fala sobre Joana também de Cusa e sobre tantos espíritos fantásticos que se estenderam de corpo e alma para servir ao mestre. Que foram, como Joana foi, queimados ou machucados ou violentados, cantando em nome dele. Por muito tempo, a gente teria que se esconder para fazer isso, nos túmulos. Hoje, nós estamos em uma praça, falando de Jesus. Então, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados nós que estamos no século XXI, diante da era da informação e do conhecimento, conhecendo a doutrina transformadora. Nós somos felizes e não sabemos. Nós somos bem-aventurados tanto e não temos noção. Nós somos a primeira geração que pode dizer que dói, que pode dizer que incomoda. Eu trabalho muito com criança e às vezes alguns pais assim, que são de uma geração mais anterior, chegam com os adolescentes e assim, mas na minha época, eu engoli isso e pronto. E ele tudo sofre. Eu falei, não. Quantas sequelas você tem até hoje engolindo e transformando e vivenciando, porque você não podia dizer. Ele é diferente, está passando por uma transição. A gente sempre na transição e na crise, a gente sai de um momento mais intenso, mais rígido para o caos, mas ele está indo para um momento de equilíbrio. Então, quando a gente se assusta, é porque crises que fazem parte de mudanças, elas são assim, impactantes. A gente não consegue chegar logo no meio termo, de uma hora para outra. A gente sai de um momento de muita rigidez e às vezes entra num momento de muito caos, de muita bagunça. Tudo era muito autoritário, depois tudo muito permissivo, e esse meio aqui é uma luta, mas nós vamos chegar lá. Mas só tenha uma certeza, nós estamos mudando. Nós estamos mudando de um jeito que nós não temos dimensão. Nós temos que investigar, inclusive, nos interessar por essa mudança, querer entender o significado dela prático, querer viajar nesse caminho que nós chamamos de transição planetária. E para falar sobre essa mudança, eu falei sobre a mulher samaritana, eu queria fazer
Porque eu vim falar hoje sobre esse novo homem, essa nova mulher. Gente, e esses exemplos não podem ser teóricos, tem que ser práticos, para que a gente entenda. Tem que ser real, tem que ser terra a terra. Porque eu posso falar para vocês várias palavras difíceis, mas elas não vão tocar o coração se a gente contar histórias, né, do nosso dia a dia. Há alguns anos atrás, nós fazíamos a faculdade, a UFS, Feira de Santana, e nós esperávamos, né, para poder atravessar. Era um desafio atravessar, porque são 3 vias ali. E aí a gente tinha que atravessar, hora de saída, 6 horas, todo mundo com vontade de ir para casa. A gente não tinha mais o apoio da polícia naquele lugar que a gente amava, porque sabia que ia chegar e tinha eles ali, ia ficar seguro, era tudo muito escuro. A gente queria atravessar, queria chegar em casa, cada um com o seu sonho. Tinha irmãos de Coité, irmãos de Riachão, de Serrinha, cada um com sua vontade, tantos jovens, e sempre era muito difícil. E um dia especial, a gente estava vivendo uma greve lá interna e saiu tudo muito tarde. E todo mundo estava com o coração meio apreensivo. Dava para ver nos rostos. A gente se olha e se conhece. E aí a gente fica esperando, assim, meu Deus, alguém de Riachão, né? Olha como é o ser humano, para se conectar. E naquele dia especial, demorou muito. O trânsito estava muito agitado, era uma véspera de feriado. E a gente sabe como funciona ali, o tempo todo passando, feirão em trocamento. E nada da gente conseguir passar. Nada. E eu sou daquelas que eu espero. Sabe aquela espírita que tem medo de morrer? Eu. Na boca, ali, tenho medo de morrer. Eu tenho que esperar até eu ter certeza que eu podia atravessar. Nesse meio tempo, um caminhão. Daqueles enormes, que nem se chama caminhão ou carreta, porque ele tem 2 espaços. Ele era enorme. Enorme. Ele veio freando. Quando ele chegou perto da gente, ele fez uma curva assim, ó. Fez um zigue-zague e fechou a pista. Ninguém passava, a não ser nós. Ele fez um zigue-zague e prendeu todos os carros. E nós passamos. E aí, enquanto passava, eu ficava pensando. Eu ia para o centro, eu estava desesperada para chegar em tempo. Porque eu chegava da faculdade direto para o centro. Eu fiquei pensando, hoje na quinta-feira eu vou falar sobre isso. Porque isso é bonito. Isso é transição. São gestos, são decisões. Ele tinha várias opções. Seguir adiante, nem olhar. Mas com o transporte daquele porte, fica mais difícil, inclusive, frear, parar e se posicionar do jeito que ele se posicionou. Só para ele sair depois, a gente tem noção que é um trabalho muito maior. Mas ele entendeu, quando ele viu aqueles jovens ali, que havia ali seres humanos precisando de apoio. E isso, às vezes, não está disponível no jornal, mas são experiências do dia a dia que são rastros dessa transição. Eu convivo também com crianças, eu tenho um pequeno que ele disse assim, eu descobri, 7 anos, eu descobri que a carne que a gente come é de animal. Eu parei de comer. Desde os 5 ele não come por conta própria. Então, assim, se você for meditar e procurar onde ver, em todo canto tem marcas de um mundo melhor. Só basta querer ver. A gente convive com isso, entende isso, só basta querer entender. Querer ver, como Jesus disse, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque o que nós precisamos agora é sensibilidade. E fazer a nossa parte. Como é essa parte? Levantei. Comecei o dia. Vou pro trabalho. Vou feliz. Porque a gente tem vezes que já levanta reclamando, né? Ah, meu Deus, não aguento mais aquele povo, aquela mesma conversa. E você participando, né? Dizendo que não aguenta mais. Aí chega no trabalho, o colega também não tá bem. Aí um leva a carga pro outro. De repente, tá todo mundo contaminado. Meio-dia chega em casa, não tem paciência para os meninos, todo mundo tem que adiantar. A criança se quer falar alguma coisa, você tá olhando pro celular, não olha pro rosto, né? Que é a primeira geração que fica respondendo os outros olhando pro celular, olhando pra tela. Eu falo com a minha senhora, agora é o momento de eu resolver essa questão aqui. Aí agora você vai esperar só um pouquinho, porque na hora que você falar, eu vou olhar para você. Porque o ser humano precisa, irmãos, de contato visual. Não é uma opção, é saudável, é uma questão mental. Nós precisamos de conexão visual, de olho no olho, é saúde mental. Principalmente quem está se desenvolvendo, né? E aí nós vamos passando o dia, chega de final da tarde, nós estamos no automático. Vivendo. Tudo que o outro fala, a gente responde, não pensa, vai tomando decisão sem pensar. Terminou o dia, como contribuiu para a transição planetária? Zero. Seu João Barbosa dizia que era um homem diafragmático, um homem de baixo, né? As questões sexuais, o moço e a comida, estava resolvido aqui do mundo para baixo. A gente esquece do ser espiritual. Porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito. E a gente não pode esquecer disso em canto nenhum.
Porque transição planetária é na via pública, é no trânsito, é no balcão do comércio, é no trabalho, na vivência. Lá nós somos espíritos também. Nós não deixamos de ser, não guardamos no guarda-roupa e depois voltamos para pegar. Nós somos espíritos onde nós estivermos. E nós, espíritas, temos uma responsabilidade maior. Benditos são aqueles que conhecem a verdade, que divulgam a verdade, que amam a verdade. Benditos são aqueles que se reúnem em nome do amor. E felizes somos nós que conhecemos essa doutrina. Mas não deixem, irmãos, e me ajudem também para que eu não deixe passar a oportunidade. Lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós temos relatos de espíritas caídos. Dói ler, mas nós precisamos ler. Irmãos que voltaram para o mundo espiritual e foram doutrinadores excelentes, mas depois se perderam. Vieram com a menção da mediunidade, mas se empolgaram com a vaidade. E tudo isso faz a gente se distanciar do propósito, porque o trabalho é do Cristo. Ele disse que nós podemos ser vasos escolhidos. Mas quem é a água? Ele. Nós somos o vaso, o recipiente que carrega, que distribui. Mas se o vaso está sujo, contamina a água. Mas também não vale desistir, porque quanto mais a água passa, mais o vaso fica limpo. Porque ele é água viva, ele alimenta, ele limpa, ele cura. Mas ele não está num lugar. E aí a transição planetária tem isso também. A gente está esperando e disseram pra gente que ele voltaria. Não sei da onde, porque ele não foi embora. Ele é espírito e não vai voltar porque nunca nos deixou. A transição planetária não é um dia, a chegada, um julgamento. Essa é a forma humana de resolver as coisas. O julgamento e o tribunal que nós temos é da consciência. E vamos voltar para o mundo espiritual, vamos responder, vamos nos organizar, gerações e gerações, vindo e vindo, que são as chegadas e partidas da vida. Mas, acima de tudo, Jesus já está entre nós. Ele convive e vive conosco. E espera ansiosamente que a gente faça como Paulo, antigo Saulo de Tarso. E que no momento auge da nossa vida, nós tenhamos a coragem de dizer assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? E quando ele responder, que nós saibamos ouvir e servir, de verdade, sem cansar, sem precisar ficar cegos antes para poder compreender a grandeza dele. Então, transição planetária é sobre viver, não é sobre morrer, é sobre agora. E aí eu lembro daquela música que diz assim, ó: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E ainda diz, ó: eu fico com a resposta das crianças. A resposta da simplicidade, da naturalidade, daquela noção tão prática que a criança tem. Às vezes a nossa sociedade deturpa eles muito cedo pela forma como são criados, pelo modelo ambiental, mas naturalmente eles são um modelo lindo de ver. Eles chegam num lugar e logo fazem amizade. Eles não têm certas crenças e preconceitos que nós já temos quando chegamos. A gente olha o povo de cima a baixo. Eles não olham nada, eles só querem brincar. Eles querem se conectar. Venham, venham, amiguinho, vem aqui, esconde, esconde. A gente tá lá analisando, falando como eu vestida pra esse lugar. Olha, gente, por quê? Deixa ela. Você responde pela tua vestimenta, pelo que sai da tua boca, pelo que sai do teu pensamento. É tua responsabilidade. Às vezes entre nós há aquela que não se veste como nós consideramos padrão. Mas fazer como Lázaro, né? O pobre que volta e o rico estará, quem sabe, no mundo espiritual na melhor condição que nós. Porque com aquela vestimenta se ocupou bem mais de fazer o bem do que nós, que demoramos tanto tempo observando. Então, transição planetária é isso. É respeito, é viver, é leveza, é compromisso, é entrega, é vivência diária. E aí, falando sobre transição, eu tenho algo que sempre me marca muito quando eu venho conversar, e por incrível que pareça, essa história tem um tempo já que eu não falo, porque a gente vai achando outras legais também, mas é uma história que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, porque o grande desafio do homem do mundo, do homem de agora, é justamente entender o lugar dele na vida dele próprio. Vejam,
você não está bem. Você diz, é o meu trabalho, é o meu marido, são os meus filhos, é a minha saúde. Então a gente tem sempre uma razão. Quando na verdade nós não estamos bem, porque nós, exclusivamente nós, não sabemos lidar com tudo isso da forma devida. E aceitamos as dores, as vivências, o que é necessário, como se fosse uma tempestade que nós perdemos o controle. Mas Jesus, quando ele entrou no barco e dormiu, e começou a tempestade, os discípulos acordaram eles desesperados, e eles disseram, homens de pouca fé. Porque a tempestade é inevitável. Mas quem está no barco? Jesus. Ele está dormindo lá, tranquilo, você está no barco, mas ele está no barco. Então, calma. Cada dia a sua dor, a sua prova, viva, acredite. Tem esperança. Porque se a gente perder a esperança de viver, a gente se entrega. A gente não aguenta. Não tem por que levantar. Nós temos que ter um sentido para levantar. Um sentido, e esse sentido não pode ser transitório. Porque se o meu sentido for a faculdade que eu quero terminar, quando eu me formo, o que eu faço agora? Se o meu sentido for um carro novo que um dia eu quero ter, quando eu consigo? Eu tenho agora. Se o meu sentido for a casa dos sonhos, eu construo e... Opa, o que eu vou fazer na Terra? Não. Isso não faz parte, mas ter um sentido de viver. Tem que ser algo que nada destrua, que os ladrões não roubem, que a traça não corroa. Teu sentido tem que ser psicológico, tem que ser emocional. Se por acaso a faculdade faz parte para que você possa atuar no teu sentido de existir, beleza. Mas não pode ser só ela. Tem que ser algo mais. Tem que ser algo que te diga assim, eu posso levantar. Haja o que houver, eu tenho uma razão para viver. E primeiro também não pode ser os amores, né? Os apegos da nossa própria família. Porque às vezes a gente cria uma expectativa. Eu vivo em função do meu filho. Aí nós temos hoje estudos na nossa área de meninos que chegam na adolescência, na época da faculdade. E aí tem um caso específico que a gente acompanhou no estágio, que ele não conseguia passar. Ele era fantástico, inteligentíssimo, mas ele não conseguia passar no vestibular. Não conseguia. E aí veio terapia, veio uma equipe, a mãe... Por quê? Porque quando foi investigar, ele não passava, porque ele dizia todo dia, oh, o pai já me deixou, como é que eu vou ficar sem fulano? Oh, como é que vai ser minha vida sem ele? Oh, meu Deus, esse bichinho foi embora, como é que eu vou viver? Não sei ainda, eu tenho que me preparar. Gente, ele estava retido emocionalmente. Ele queria ir, mas ele tinha uma responsabilidade emocional tão grande que doía. Então, o amor liberta. É o ódio que escraviza. Liberta. E essa é uma das partes da transição. Olha o que eu falei. O homem novo, a mulher nova, precisa entender que o nosso sentido é existencial. Não pode ser prendendo as coisas nem as pessoas. Por incrível que pareça. Porque o amor não pode ser assim. E aí, para dar esse exemplo, eu lembrei de uma pessoa fantástica, que foi a nossa irmã Dulce, porque ela nos dá um exemplo também sobre a transição. Porque uma das nossas desculpas também é assim, olha, Lu, eu não melhoro mesmo, porque ninguém melhora comigo. O que eu vou fazer se ninguém também faz por mim? Ah, eu já cansei, eu faço e ninguém faz, porque tá procurando gratidão no mundo, né? Faço e ninguém faz. Mas, irmã Dulce, em certa ocasião, como sempre fazia, foi procurar o alimento, que não era para ela, que era para os tantos e tantas que ela cuidava incansavelmente, e que ainda cuida, porque a instituição não para, porque a espiritualidade dela é muito forte. E inspirados continuam trabalhando. E irmã Dulce, então, ia nas feiras e pedia o alimento que compunha a sopa, a canja. E naquela ocasião, ela chegou a um feirante e estendeu as mãos, uma das mãos, para pedir uma doação para a canja daquela noite, para a sopa que ela fazia. Quando estendeu as mãos, ele, na sua amargura, nas suas dores, nas suas questões que todos temos, cuspiu na mão dela. Ela, ciente de verdade do que é uma transição, fechou as mãos e disse, esse é meu. Agora, com a outra mão, dá-me então dos que têm fome, dai dos que eu alimento. E impactado com tamanha
só doa, como passa a ser um dos maiores e frequentes doadores dela, como há o relato na história. Isso que não se faz, irmãos, é o que nós temos que fazer para a transição planetária. O que o outro nos oferece dele, é dele. A gente pode até aceitar e, ó, joga. Não dá para ficar aqui na Terra falando assim, ele me cuspiu, agora ele bateu a porta. Ele bateu a porta, agora pronto, desisto. Tá? Como é que vai funcionar? É um ciclo vicioso. Tá forte, né? Tá dando a microfonia, mas dá certo. Então, mas pelo menos tá fresco. Porque lá não tá aguentando, não sei aqui de tarde, mas na Riachão hoje tá difícil. Aqui tá fresco, já tá fazendo frio, porque não tava esperando. Então, a transição planetária é um ciclo, mas não pode ser um ciclo de dores. Uma vez que você faz um mal ao outro, o outro faz um mal a você, quando é que nós vamos parar? E aí a gente lembra das antigas leis, né? O olho por olho, dente por dente. E o que é que Mandela falou? Se houvesse essa lei lá na África do Sul, olho por olho, dente por dente, em pouco tempo, só haveriam cegos e banguelos. É o que vai acontecer conosco se nós não nos cuidarmos. Não funciona. Olha o que Manduce fez. Ela quebra o ciclo. Você dá o que você tem. E eu escolho o que eu vim fazer aqui, o que eu estou a fazer aqui. É decisão. É isso. Transição é isso. Eu quero me atualizar do horário. Quanto tempo eu tenho? Ainda tenho? Ah, ótimo. Graças a Deus. Eu tô com moral. O tempo aqui não tá passando, não. Graças a Deus. Lá em Riachão passa mais rápido. Vou vir mais vezes pra cá. Então, seguindo pela transição planetária, eu trouxe para vocês alguns exemplos da nossa rotina. Alguns exemplos que a gente pode pensar como esse homem e essa mulher podem melhorar. Muita gente já deve ter falado lá no CELAV e aqui em Salgadalha sobre autoconhecimento. Essa palavrinha, né? Autoconhecimento. Se conhece, melhora, autoamor. E a gente fica pensando como fazer isso. Porque o novo homem, a nova mulher precisa realmente se conhecer. E por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei onde eu piso. Eu sei os meus limites. Eu sei o que me inquieta, o que me deixa vulnerável. Se por acaso eu tenho uma relação negativa com a alimentação, eu sei que diante daquele prato, daquele aroma, eu estou diante de uma tentação. Não é diferente com as escolhas morais, com os valores. Quem se conhece, conhece até onde é capaz de ir, o que nos tira do sério, o que nos faz perder a nossa essência. E nós estamos então em alerta. Mas para se conhecer é um trabalho diário. É um trabalho de observação. De você observar. Por que esse pensamento? Por que esse comportamento? Eu fazia assim, agora eu faço desse jeito. Porque sempre quando me convidam, eu tenho um receio, eu não aceito. Eu boto desculpas. Eu digo que são as muletas, que são as desculpas que a gente usa para não crescer. Aí o outro fala, vai lá no centro. Ah, não, eu não sou muito bom em fazer palestra, não. Vai lá então fazer evangelho. Não, evangelho eu fico nervoso, que é pra ler. Ah, então tu vai lá encher o copinho. Ah, mas todo mundo vai ficar me olhando, eu fico nervoso. O outro vai dizer assim, eu tô parecendo demais. Não, então vai na campanha do alimento. Ah, mas se o povo bater a porta na minha cara, eu tenho medo de cachorro, então eu tô inventando razões para não doar-se. Razões para não estar. Elas não existem. A gente não pode doar 1 hora da semana. Não precisa passar a semana toda no centro. Mas 1 hora é possível. E muitas vezes, eu não sei como é no CELAV, mas na nossa casa, nós temos vários trabalhos que nós precisamos de mão de obra, de irmãos que fazem assim, assumam esse lugar. Em plena transição planetária, a gente procura evangelizadores e não acha. Nós abrimos uma evangelização e nós não temos na evangelização as crianças dos trabalhadores da casa. E isso é um alerta, porque quando eu me proponho a vir aqui, ouvir, porque eu estou ouvindo também enquanto falo para vocês e aprendendo, eu me proponho a vir a Salgadalha Coité para que a gente pense na prática. Porque eu não posso ficar imaginando a transição lá em Salvador, lá em São Paulo, nos outros países. A gente fica inquieto com a guerra, inquieto com a dor, é claro. A gente tem que orar, tem que se incomodar, tem que fazer algo pelos irmãos.
se puder doar, se puder contribuir. Mas e as nossas guerras diárias? As nossas condutas diante de tanto que nós recebemos? Então, eu confesso a vocês que quando eu vejo a evangelização e olho no acho as crianças dos trabalhadores, eu fico muito triste. Porque nós precisamos evangelizar a geração que está vindo. Como é que vai ficar? A gente fala assim, eles são a semente do amanhã. E pisa na semente. Transição planetária é entender que nós precisamos fazer uma geração melhor. Uma geração melhor precisa de adultos agora mais conscientes. Aí eu falo, meu filho, não minta. Mentir é feio. Aí quando tem a primeira oportunidade, a gente mente na frente da criança. Não faça isso, viu? Porque papai fala, você sabe, mas não pode fazer. É porque papai tem hora que se esquece. Não adianta. É na transição planetária, educação só vai funcionar pelo exemplo. Essa geração aí não vai ser dessa conversinha nossa, não. Como é? Porque falou, é assim que eles são. Porque eles vieram para nos ajudar. As crianças índigos e cristais, que eu sei que já é do conhecimento de vocês, vieram para nos ajudar a sermos melhores, porque eles vão nos inquietar. Às vezes as mães falam comigo, no meu tempo, se eu falasse, minha mãe falasse, eu calava a boca. Não podia falar nada, baixava a cabeça. Eu falo assim, a gente precisa manter o respeito, a noção, esse espaço familiar. Mas por que não é importante a discussão sadia? Porque a gente não pode conversar sobre. É muito confortável sentir no sofá. Você vai ouvir. Escute. Não, eu que vou falar. Aí a gente fala meia hora. O menino não fala nada. E quando eu falo, não, já sei de tudo. Já a professora já me falou. Já sei de tudo. Não fale não, você tá errado. Eu canso de conversar com crianças e adolescentes diariamente e perceber que tem muito mais do que o comportamento. O comportamento é a ponta do iceberg. Só a ponta. O que derruba o Titanic é tudo que está embaixo. São os sofrimentos, são as crenças. Tem uma história real de uma criança que ela tinha uma autoestima muito abalada. Ela chegava na escola e ela pirraçava os meninos o tempo todo. Ela girava em volta dos coleguinhas e ficava gritando, seu fraco, seu bobo. E a professora já não sabia o que fazer. Falava com a mãe, nada. Um dia, ele inventou de pirraçar um que era muito consciente dele mesmo. E ele ficou girando em volta do menino e mentiu pra ele. Aí, como ele não aguentou, ele fez pra ela, você acha o quê? Eu sou fraco? A professora, não. A professora, né, experiente, tá ligada que toda pergunta tem um sentido. Fraco, não. Eu acho até que você é mais forte que quando eu era da sua idade. Você é forte. Ele mesmo é porque painha todo dia me fala que eu sou mulherzinha, que eu sou fraco, que eu choro. Aí eu pensei que eu era fraco. O que ele estava fazendo com os colegas? Descontando a frustração. Provando que ele era forte. Ele era forte. Porque ele tinha que prestar conta em casa da essência. Porque chorar não podia, porque era fraco, era mulherzinha. Então, olha que nível de crença nós temos no século XXI de transição. Que não é permitido chorar, que não é permitido sentir. E que a gente, mulher, chora o tempo todo, né? Que essa fama vem pra gente. Eu acho totalmente fora de noção, porque a gente não tem nem tempo pra isso. A gente levanta e vai dormir, não tem tempo pra chorar. Chora não. Mulher não chora não, mulher não para. Que é espírito guerreiro, evoluído. Então, dentro dessa lógica, vejam que transição planetária não tá longe. Tá aqui. Eles chegam para nós. A gente que trabalha com educação não pode deixar passar uma oportunidade. Chegou na secretaria, tem que ver o que é. Tem uma demanda ali. Ninguém dá uma crise e grita e bate numa faixa etária sem uma razão de ser. Tem alguma coisa incomodando. Mesmo que para nós pareça algo pueril, simples, para aquele espírito é algo importante. Então, transição planetária é isso, é olhar com sensibilidade o outro, é se inquietar, não deixem passar a oportunidade de servir, não deixem passar a oportunidade de ouvir. Transição planetária é isso também, treinar o ouvido, treinar o coração, é ouvir sem julgamento. Porque a gente escuta e fala assim, se fosse eu já tinha tirado isso de letra, não adianta ouvir. O outro chega e fala, amigo, eu queria te falar, porque
enfrentou um problema muito difícil. Aí ele nem espera terminar e fala, o teu ou perto do meu não é nada. Cadê a caridade? Escuta, teu irmão, com paixão no final, a essência de um cristão. Porque os primeiros cristãos ouviam, estendiam as mãos com simplicidade, acolhiam as almas sofredoras, casa do caminho, para passar no caminho e conseguir seguir fortalecido. Se um irmão chega até nós e recebe uma bênção, feliz, se nosso dia tiver uma bênção no dia, ótimo. Imagina aí quantos nós somos, Salgadalha, Coité e Riachão. Cada um aqui fazendo uma coisinha boa todo dia, olha o impacto que vai ter na nossa cidade, muda a comunidade. Eu digo que quando eu estava na adolescência, né, logo quando eu conheci a doutrina, eu tinha 14 anos, eu estava no trampolim para o ensino médio, e aí os meninos, eles ficavam achando engraçado. Eu acho muito legal isso, que eles ficavam perguntando, tu é espírita? E o que o espírita faz? O espírita vê os espíritos? Eu falei assim, se tiver mediunidade, mas eu não tenho. Ah, e tu pode fazer o quê? Tu pode fazer isso? Então, assim, existe uma curiosidade, que é legal. E aí chega a hora que nos é convidado também a melhorar, porque não nos cabe mais certas coisas, certos comportamentos. Como evangelizadora, os meninos estão me vendo na via pública. Eles estão vendo o que o Pró-Lua faz, o que o Pró-Lua bota na boca, o que o Pró-Lua fala, que música o Pró-Lua dança. E tudo bem, isso é bom, porque eles estão me impelindo a crescer, porque eu me reconheço parte dessa mudança deles. Então, vale a pena. Mas o espírita brinca e sorri e vive no mundo, claro. Onde foi que Jesus, sei lá, transformou a água no vinho? Na bodas, né? No casamento, na festa, celebrando a comunhão dele conosco, a chegada. Então, Jesus nos convida ali a dar um sinal, porque tudo que ele faz, ele dá um sinalzinho, né? Nos diz assim, ó, divirta-se, sorria. Viva no mundo como os homens e mulheres do teu tempo, sem deixar que o mundo te governe, que o mundo vive em você. Então eu posso ir em qualquer lugar, mas eu vou e volto quem eu sou. Eu posso conviver com qualquer pessoa, mas eu sei quem eu sou. Então, transição planetária não é um passe de mágica, é uma decisão diária. E falando sobre ele, o Negro Nazareno, para fechar a nossa fala, eu tenho outra história que eu gosto muito. Eu contei lá no Celave tem muito tempo. Logo quando eu comecei a ir lá. E é uma história que me cativa muito. Porque eu tenho essa mesma necessidade. Esse mesmo sentimento. Volta e meia eu me pego pensando como deve ser estar próximo dele, de Jesus. Volta e meia eu fico pensando assim, como deve ser no dia que eu puder me encontrar com ele novamente, frente a frente. Como é que eu vou reagir? O tamanho é grandeza. E aí eu venho aqui, como vocês, a gente está trabalhando, lutando para um dia a gente conseguir esse encontro apaixonante, transformador. Mas, através de muitos irmãos, nós encontramos com ele. E essa história é sobre Chico. Chico Amor Xavier. Chico que falava do tudo passa. Ele tem o Evangelho de Chico. Quem não tem precisa ter. Porque são palavras assim tão doces, tão simples. Chico tinha esse poder assim, cativante. E nessa história, muito linda, um repórter, como outros tantos, ele foi conhecer Chico. Ele era tão fantástico que as pessoas se inquietavam. Como é esse homem? Será que ele é real? Sabe aquela coisa que não é possível? Estão pintando uma história que não existe. Um homem desse nível, dessa doação, que vive para essas pessoas. Porque as pessoas apareciam lá e ficavam até a noite. Quando ele ainda trabalhava, elas esperavam ele chegar do trabalho público para ele poder atender até tarde. Ele renunciava tempo. Quando estava cansado, o irmão dizia, vamos, Chico. Quando o olho sangrava, seca o olho. Segue, porque tu tem uma missão. Ele pensou que era 10, 40, depois foram 400 e tantos livros, né? E aquele repórter chegava em Chico, a leveza dele, passou o dia todo ali, olhando cada coisa que ele fazia. Ele se distraía, inclusive, do objetivo da reportagem, porque ele estava extasiado com Chico. Era uma fila enorme de pessoas. E ele passou o dia pegando nas mãos, dando atenção, beijava nas mãos. Ensinava um, conversava com o outro, e a fila não acabava, e Chico atendendo todo mundo. E no final do dia, o repórter
embevecido, que eu imagino como deve ser a sensação de estar entre uma alma tão assim querida, tão evoluída, diante do nosso nível de evolução, ele com tanto amor. E aí, então, o repórter pergunta a ele: mas Chico, por que tu beija todas as mãos deles? Ele disse: porque eu não consigo beijar os pés. Se pudesse, beijar os pés também. E no final ainda diz: mas Chico, o que tu acha que essas pessoas procuram aqui com você? E ele, de forma muito singela, diz: eles estão com saudade de Jesus. E fica na minha cabeça uma reflexão sobre a oportunidade que eu e vocês temos de as pessoas reconhecerem em nós esse amor de Jesus, de nos abraçarem e sentirem paz, de ouvirem a nossa voz e matarem um pouquinho da saudade de Jesus, de estar entre nós e dizer assim: ó, quando eu estou com aqueles irmãos, eu sinto como se estivesse com os irmãos do Cristo, com os discípulos, reunidos na casa de Pedro, conversando sobre a boa nova. Que nós, irmãos de Coité, de Salgadalha, possamos acreditar nessa transição, porque se nós espíritas, que tanto divulgamos ela, não acreditarmos, nós estaremos fracos. Nós somos o feixe de varas unidos. Juntos nós somos inquebráveis. Acreditem. Acreditem na transição, acreditem nesses espíritos novos que estão chegando. Apostem neles. Ensinem eles. Lutem pela criança, pelo jovem. Amem essa doutrina. Não tenham receio de divulgá-la. Não tenham vergonha de Jesus. Não coloquem ele à frente quando é confortável e depois escondam. Onde eu estiver, eu falo do Mestre. Na minha experiência na faculdade, eu tinha uma professora que ela não tinha uma relação muito boa com Jesus, porque ainda não conhecia, como Saulo não conhecia o Mestre. E ela tinha muitos preconceitos, ela falava sobre ele de uma forma muito dura, uma forma histórica, não respeitosa. E isso deixava meus colegas, né, de faculdade, a maioria deles muito evangélicos, eles ficavam muito irritados. Eu disse com ele certa feita: não se irritem. Ele lembrava muito de Paulo de Tarso. Não se irritem. Quando ela conhecer Jesus, como nós conhecemos, ela também vai adorá-lo. Ela também vai amá-lo e compreendê-lo. Porque a razão e o conhecimento, sem o amor, não é nada. Então que a transição planetária venha. Que nós possamos vibrar por ela, aplaudi-la, querê-la e acreditar. E que nós espíritas tenhamos uma noção importantíssima. Nós não somos os únicos responsáveis por elas. Os nossos irmãos dos mais variados núcleos religiosos também contribuem para a transição planetária. Fiquem em paz. Deus acompanhe e abençoe todos vocês. E obrigada, obrigada e obrigada por fazer parte, por vibrar nessa semana espírita. Eu venho quando me chamarem. Venho encarnada, venho do mundo espiritual. Eu venho, me chamem que eu venho. Deus abençoe a todos. Disseram que agora me deram a missão de passar os recados, mas agora é o momento de pergunta. Alguém tem alguma pergunta para a Luana? Que bom que todo mundo entendeu muito bem o que foi passado. Isso prova que aprendemos. Recebemos aqui um brinde, né, do CELAB, para a gente fazer doações. Aqui tem alguém que fez aniversário recentemente? Levanta a mão, meu marido, você fez. Tô com vergonha, né? Nós já temos em casa, é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Você quer para doar para alguém? Vem pegar aqui, por favor. O marido fez aniversário terça-feira, viu, gente? Ele ficou com vergonha. Então, dá de presente para alguém.
os dois? Se tiver alguém, Tem alguma outra pessoa que fez aniversário então aqui? alguém que não tem um livro. Ou que não gostaria tem de o ler. livro dos Espíritos? Eita, todo mundo tem a coleção toda, né? Tem, Vânia? Alguém Vânia, tu tem que vir pegar o livro dos Espíritos aqui. Então, eu não sou muito de falar em microfone, que eu tenho uma voz estridente e é ruim, mas como me deram a missão, e Luana falou, né, que a gente tem que, o momento é agora de fazer, então eu estou fazendo. Só o recado que nós temos é que a 27ª Semana Espírita ainda continua, né? Deixa eu pescar aqui, até o dia 3 de dezembro, e amanhã nós teremos o terceiro dia, não é isso? Da Semana Espírita, que será com o tema Lei de Progresso, Futuro Material e Espiritual da Terra, com Marcos Machado, é isso, não sei falar essa outra sigla não. E o momento musical com Álvaro e Lisete, é isso? Então, a missão maior, que foi de encerrar com oração. Vamos lá. Oi. Vocês não me passaram os scripts todos, não, toda hora. Se humilde, com muito amor do Celave para vocês. Bruno, a sua vai ser sexta, viu? Luana e Léo, para você, Léo, também. A sua tá lá, Bruno. Muito obrigada. Já procurei, já sei. Deus Pai Todo-Poderoso, né? Eis-nos aqui o término do nosso encontro. Que possamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. E agradeçamos por todo o aprendizado aqui hoje vivido. E que possamos também emanar paz, proteção para todos os irmãos que vieram aqui nos agraciar nessa noite tão brilhante que foi hoje. Que vocês possam voltar para casa com o coração preenchido. E que ao desligar a luz possam sentir o verdadeiro e maior verbo de Jesus, que é o amar. Amém. A dupla Léo e Bruno. Pessoal, amanhã, todo mundo lá no Celave, que além de ser a nossa terceira noite, também é o aniversário do Celave, hein? São 58 anos de trabalho, ok? Então amanhã guardaremos todo mundo lá. Espera que a vida
preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Você pode retirar uma flor que tem espinhos. Você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Preciso saber viver. Preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Obrigado.